Eu quero aqui dizer com grande alegria, grande amizade, grande afeto, que eu nutro profundo ódio pelas pessoas que estão aqui sentadas nesta mesa. Estas bestas, estas grandes bestas, que não há outro nome para designar estes verdadeiros baldes de fezes que aqui estão, são, na verdade, o que de mais próximo se consegue que a humanidade chegue, ao boi. Esta parte parece mais insultuosa do que na realidade é, porque quando eu me refiro ao boi, é uma parte específica da anatomia do boi. Os testículos. Os testículos de cada um destes sujeitos são, individualmente, ou em packs de 2, que é como costumam vir, são de um tamanho capaz de fazer os calhaus de Stonehenge empalidecer de inferioridade em comparação. Se aos testículos destes 3 indivíduos se juntarem os do diretor de programas da RTP, Hugo Andrade, estamos perante uma cordilheira de túbaros de uma vastidão tal que é praticamente visível das janelas da Estação Espacial Internacional. Eu odeio-os porque criaram a Odisseia. É capaz de ter sido a série mais livre que se criou nesta ou em todas as televisões. Não dependeu de estudos de mercado para existir. É uma comédia, mas é um poema, e os poetas não fazem estudos de mercado para criar. Esta parte foi bonita, mas já vem mais brutalidade a seguir. Eu odeio-os porque boa parte de nós que trabalhamos neste ofício gastamos mais tempo a queixar-nos de como é difícil fazer as coisas do que a fazê-las. Eles também se queixam, mas filhos da mãe, grandes panisgas, eles fizeram e eu nunca lhes irei perdoar por isso. Sacanas da trampa. A primeira versão deste texto tinha palavras mais fortes, mas depois lembrei que podiam estar aqui crianças, mas depois, entanto, passou este vídeo. E, portanto, não fez muito sentido reescrever isto com mais elegância. Eu nunca lhes irei perdoar por isso, porque todos nós que trabalhamos nisto estávamos para aqui descansadinhos na nossa rotina e agora temos de levantar os rabos dos sofás e tentar criar coisas, exceto as pessoas que criam com os rabos enterrados nos sofás, o que é o meu caso. E isto porque a Odisseia nos faz acreditar que, afinal, é possível. Mas, grandes cabrões, é possível, mas se calhar não será tão bom e tão surpreendente e mágico e inovador como a Odisseia. Eu lembro-me do momento, acho que é do 2º episódio, em que o Gonçalo Waddington, de ficção, constata que não tem dinheiro para fazer um pagamento numa área de serviço. E de repente transforma-se no Gonçalo Waddington real, que recorre à equipa de produção real para pagar o que ele deve dentro da ficção. Afinal, ninguém tem dinheiro e então nós vemos uma equipa, câmaras, os senhores do som, que são os perchistas, mas se eu dissesse perchistas, se calhar não iam saber o que era, e por isso comecei por dizer os senhores do som, tudo a fugir. E eu lembro-me, nesse dia, de ter tirado partido daquela tecnologia que permite fazer pausa nas emissões em direto. Eu fiz pausa e gritei: bandalhos! Grandes bandalhos! E parti um candeeiro da minha sala e chorei. Chorei toda a noite. Depois retomei o visionamento do episódio, olhos marejados pelas lágrimas de inveja e de felicidade por aquilo estar a acontecer. Num outro episódio, há uma partida de roleta russa inspirada na cena mais sinistra do filme O Caçador, de Michael Cimino, um filme que eu vi quando tinha 9 anos. Isto é uma história real. Eu ia de férias com a minha família para Vila do Conde, num autocarro à Vic. E o filme que o condutor escolheu para passar num autocarro cheio de famílias e de petizada às 3 da tarde foi O Caçador. Aquela sequência traumatizou-me para sempre. A roleta russa da Odisseia é das coisas mais fascinantes que se fizeram na televisão portuguesa, porque estes grandes caras de cu
que aqui estão começam a coisa como comédia e a gente vê e diz, olha para eles a fazerem uma citação ao caçador, parece o Scary Movie. Lentamente vão fazendo a sequência resvalar para o perigo genuíno, a inquietação e algum terror e no fim, grandes porcos. Regressam à comédia e tudo com uma elegância e uma genialidade que, se no dia anterior eu tinha partido um candeeiro, depois de ver este episódio, eu saí para a rua e incendiei 2 carros. Malditos sejam, mais a vossa qualidade. De repente, eu que conheci este indivíduo alto e esguio quando ele era praticamente uma criança, dou por mim a pensar o que raio vai ele fazer a seguir, que é o tipo de coisa que eu penso sobre o Ricky Gervais ou o Larry David. Malditos sejam, que ódio tão grande que eu sinto por esta gente. No dia a seguir a cada novo episódio da Odisseia, eu estava histérico a comentá-lo com quem eu encontrava e algumas pessoas diziam, demasiado estranho. E eu pensava, estranho? Eu tinha a ideia que estranho eram câmaras a filmar pessoas com segredos 24 horas dentro de uma casa, ou que estranho era galas com pessoas que não sabem saltar de pranchas para piscinas, a saltarem de pranchas para piscinas. Para mim, a Odisseia é a normalidade, porque deveria haver uma normalidade em ser inteligente, imaginativo, criativo. Infelizmente, isso parece ser cada vez mais um ovni. Por isso, aproveitemos enquanto não vivemos todos em grutas, grunhindo uns para os outros e regalemo-nos com este pedaço de cinema em televisão, dirigido por um dos melhores contadores de histórias, não só do cinema, mas da televisão e do teatro português, o Tiago Guedes, que é este outro bandalho que trabalha com estes estupores. Eu queria dizer que vos adoro, que vos beijo metaforicamente nas nádegas da vossa criatividade, tal como o Bruno beijou as nádegas do Lopes na série, sem ser metaforicamente nesse caso. E queria agradecer-vos, e não é por me terem convidado para isto, é por terem feito a Odisseia. Grandes anormais. Normalmente, quando apresentamos um projeto ou quando nos convidam para um projeto, temos que delinear tudo muito bem sobre o que é que vai acontecer e como é que vai acontecer e normalmente o diretor do canal interfere de maneira a que o projeto seja também um bocadinho à sua imagem e neste caso aconteceu uma coisa, eu acho que por um coágulo que passou no cérebro de alguém, mas que... Uma falha no sistema. Uma falha no sistema da RTP que deram-nos carta branca para nós escrevermos aquilo que quiséssemos e com quem quiséssemos. E não estávamos sob efeito de drogas, não, ao contrário do que muita gente não, alega. tirando o Tiago. Mas não... Mas pronto, e de repente vimos-nos com a possibilidade de fazer uma coisa que tem o nosso ADN, não podia ser mais feito à nossa imagem, com mais referências que nós temos e com a liberdade total e com a equipa extraordinária que trabalhou connosco, muitas vezes em contratempo, a maior parte das vezes em contrarrelógio, mas que abraçou este projeto como poucos e para nós foi um tremendo privilégio poder fazer isto e pronto, não sei se voltará a existir alguma coisa assim, mas para nós já valeu a pena. Tiago? Ideias não faltam, mas não, o problema ideias não. Então. É realmente concretizá-las e haver pessoas que aceitem. Pelos vistos não tem acontecido, não é? Pois. Acho que o Nuno também conhece não, já deve viver episódios semelhantes, que é ter vários projetos em carteira. Eu já nem sequer na carteira tento. dos outros, aliás. Já nem sequer tento. Não é? Ou seja, em carteira dos outros. Sim, nas sim. Gavetas, não é ter projetos nas mais gavetas. nas gavetas. É nas gavetas Sim, dos sim, outros. sim. Eu queria saber se quando a série passou a transmissão de domingo para sábado, qual é que foi a vossa reação e o que é que vos foi dito qual é que foi a justificação que tiveram para essa mudança de horário? Se não funcionava ao domingo? Nós nunca quisemos que passasse ao domingo. Pois não. Do nosso lado, achamos que domingo é um dia mau para uma série. Basta ver as séries boas que passam na Fox. Não estou a comparar, obviamente, a qualidade e o estilo de séries, mas, ou seja, os dias em que privilegiam as séries não é ao domingo à noite. Quanto muito é ao domingo à noite, mas mais tarde, a partir das 10h30 ou mesmo das 11, que passavam ou episódios novos ou estreias. Nós achamos que ou mais tarde, ou de preferência que fosse durante a semana, a partir das 10, 11, que isso é um horário interessante.
Domingo era mau, apesar da concorrência não existir, porque quem tivesse a ver Os Gordos ou A Casa dos Segredos acho que nunca iria ver. Quer dizer, não há problemas, a não ser que desse futebol, aí estávamos sempre lixados, qualquer uma das... Mas quando passou para sábado, então achámos mesmo que era, ou seja, era desvalorizar completamente e desrespeitar, primeiro de respeitar os poucos que estão fidelizados, porque a verdade é que as séries hoje em dia, à semelhança do último a sair, não podem ser contabilizadas apenas com o dia que se passa, porque a verdade é que existe uma coisa que é a internet. Os contemporâneos, por exemplo, acho eu que têm muito mais espectadores, ou seja lá como é que se chama, no YouTube e na net a seguir, mas ter pessoas que estão fidelizadas e passar para um sábado à noite, e se pensarmos no público-alvo, certeza que são pessoas que ou saem ou sábado à noite, ou se calhar chegam mais tarde. Portanto, sábado à noite era mesmo o pior dia possível. Passámos de um dia consideravelmente mau para um dia muito pior, na minha opinião. E o problema é que no domingo à noite eu sempre achei que era o sítio errado, porque aquilo que o público quer no domingo à noite eu acho que não é bem... Quer dizer, pelo menos a maior parte do público, a ver pelas audiências, quer mais reality shows e coisas desse género. E isto de facto não é para combater com nada, mas muito menos em termos de audiências pode combater com um programa desse gabarito. Mas ao sábado também era complicado, porque é o dia em que o suposto público-alvo desta série saía. Percebeste que eu já tinha dito isto? Ele está a dizer por outras palavras. É uma espécie de remake. Sim, é um remake. Palavras do Waddington. Mas supostamente aquilo que nos foi dito é que era para defender. É complicado avaliar, porque eles têm que responder a objetivos que não são os mesmos que os nossos. De qualquer maneira, acho que nunca se justifica em qualquer programa de televisão, seja ele que natureza for, mudar-se o dia. Sim, seja a partir do momento em que tu mudas o dia de um programa, seja ele qual for, seja um reality show, ou seja um programa destes, quer dizer, estás de algum modo a atrair quem está a seguir, não é? Portanto, acho que é um tiro no pé de qualquer das maneiras. Mas não ganhou o outro programa que passou de sábado para domingo, pois, e nós também não beneficiámos. Mas o Tiago quer falar mais sobre isso. O Tiago quer defender o patronato porque ele tem outros projetos lá na RTP. Não quero. Eu também estou calado, eles são meus patrões. A versão da RTP... Exato, o Nuno também não concorda porque ele tem outra. Eu trabalho lá. Não, mas a versão da RTP foi uma troca óbvia de targets. Ou seja, eles tinham uma série ao sábado que acharam que se adequavam melhor ao público-alvo de domingo, e achavam que o Odisseia fazia o percurso inverso. Essa é a versão oficial. Portanto, trocou diretamente, não sei com qual série. Mas para mim é igual a ir cada vez que vou ao Hospital da Luz, eles mudam, as urgências passam do primeiro andar para o segundo e passam a obstetrícia para não sei onde, e onde lá meia hora perdida e meia hora perdes o programa ou a consulta. Portanto, às vezes isso acontece aqui na FNAC. Eu vou direitinho para... Ou no Continente, vamos falar de marcas, por exemplo, o Continente, eu entro no Continente, mudam aquilo tudo, desisto. Claro. Então daqui não era aos queijos. Sim. É igual. É assim que tu vais ao a analogia está certa. Eu uma vez vim à FNAC comprar um livro de cinema e acabei por trazer um livro de receitas, pois as secções tinham mudado de sítio. Fica aqui o desabafo. Ora bem, a minha pergunta é... Eu sei que é um bocado relativo à última saída e à Odisseia, porque sei que são projetos completamente distintos, mas sei que vocês usaram uma coisa que foi o vosso próprio nome, tanto num como noutro. E eu gostava de saber se, como atores, a construção de personagem vem já desde o último a sair, esse tal Bruno Nogueira que tu já trazes, e tu, Gonçalo Waddington, que já trazes desde o último a sair, se é uma pequena continuação ou se tem partes da personagem do último a sair, se levaram para a Odisseia. Que eu vi algumas semelhanças, mas não sei se foi de propositado ou se... Muito obrigado pela pergunta. Mas não vamos responder. Exato. Não queríamos falar sobre isso. Desculpa lá. Tem contrato que não. Não, no último a sair, o objetivo, quando eu decidi que devia ser os nomes das próprias pessoas, é porque criava mais a confusão de se acreditar ou não, se era verdade ou não. E uma vez que as regras eram as mesmas de um reality show verdadeiro, eu achei que transtornava mais as pessoas se nós tivéssemos as nossas profissões e os nossos nomes.
Na Odisseia não foi uma decisão imediata, se bem me lembro, nós não decidimos logo isso. Mas quando começámos a perceber que a série se calhar seria uma espécie de matriosca, ou seja, que teria a série, o making of e nós enquanto argumentistas a escrever a série, achámos que o fio condutor era mais claro se fôssemos sempre nós e que podia captar mais a atenção e ser mais credível para a história. Foi essa. No caso de trazer a personagem ou não, eu acho que de uma para a outra só se leva ao nome mesmo, porque nem numa nem outra nenhum de nós estávamos a fazer, se calhar, no último a sair uma versão daquilo que as pessoas estão à espera de ver, tanto do Unas, como da Luciana Abreu, como do Gonçalo, como de mim, como do Roberto Leal, é o expoente máximo daquilo que as pessoas estão à espera de ver, que é ele a ter a brincar-se com a figura dele e com a devoção dele a Deus e essas coisas todas, e isso ser uma maneira inteligente de ele ultrapassar o preconceito das pessoas. Mas na Odisseia tínhamos princípios completamente diferentes. Não levámos nada da personagem sem ser o nome. Eu acho que há algumas séries e mesmo filmes que, ou seja, como o Louis C.K. tem uma série que é o Louis, que, ou seja, que ele fala sobre ele, mas no fundo aquilo acaba por ser sempre ficção, quer dizer, ele usa se calhar alguns factos, mas que são deturpados de alguma forma. Ou o César Monteiro, de alguma forma, era sempre o Sr. João em todos os filmes que ele fazia. Ou seja, essa brincadeira é só para confundir um bocadinho, não tem nada de verdade. Ou seja, quanto muito tem alguns factos ou outros, no caso da Carla, realmente entra na série, é a minha mulher, mas quer dizer, aquilo é só uma brincadeira para nós confundirmos um bocado. E aí acho que é exatamente o mesmo dispositivo, o mesmo truque que foi usado no último a sair. E foi isso que se calhar apareceu às tantas na Odisseia, que é como entravam estes layers todos, como ele estava a dizer, achámos que era interessante, bora lá confundir um bocadinho, porque era bom que as pessoas de alguma forma pensassem. Uma das coisas mais impressionantes no último a sair foi no dia a seguir, ou uns dias a seguir, quem visse o primeiro episódio do último a sair, 5 minutos depois perceberia que aquilo era ficção, nomeadamente com a apresentação do Miguel Guilherme, quer dizer, aquilo era tão estapafúrdio que quem não percebesse. Mas houve muitas pessoas no dia a seguir, houve uma data de entrevistas. Lembro-me, por exemplo, de alguém que foi ao Parlamento e perguntou, não sei se era um parlamentar ou não, alguém, ou a senhora lá do café, que perguntou Sim. O que é que acha do programa, e ela disse, acha uma vergonha fazer-se um programa daqueles com dinheiros públicos, ou seja, fazer-se um reality show. Na SIC ou noutro programa qualquer, no SIC Notícias ou TV 24, não sei se já existia na altura, mas havia alguém que estava a falar, nós estávamos na crise, a mergulhar na crise, ou já bastante afundados na crise, e alguém pergunta o que é que acha destes novos cortes, isto, aquilo e aquilo outro, e ele no meio daquela conversa disse, e aquilo que aconteceu ontem na RTP é uma vergonha, usarem-se dinheiros públicos, ou seja, nem sequer se foram informar, ouviram dizer. E há muitas pessoas que apanhavam o último a sair por acaso, já mais para a frente, sem ver sequer cenas do Miguel, e realmente confundiam. Eu tive familiares meus que telefonaram a dizer se eu estava com problemas de dinheiro, ou porque é que aceitaste fazer aquilo. Mas o mais fenomenal era as pessoas acharem que o bigode de Luís Pereira de Sousa era capaz de fazer aquele tipo de... Por exemplo. E aqui usamos esse... Ou seja, aí foi o único mecanismo que resolvemos usar, porque era realmente interessante a ver... parecer que era real, mas quer dizer, acho que era impossível, ou seja, as pessoas veem, acho com 2 dedos de testa, não é? Meia hora depois percebe-se que aquilo não é, que é só uma brincadeira com uma realidade, mas ganhas alguma afinidade com aquelas pessoas, quando elas usam os nomes mais ou menos que são conhecidas. Aquilo do Coiso é verdade, ou seja, o Bruno Nogueira e o Coiso acontece-me Coiso ou porque não sabem quem eu sou, ou Coiso porque é o gajo do nome esquisito. Portanto, isso realmente é verdade, isso era interessante usar-se. Boa noite. Olá, boa noite. Se olharmos antes da Odisseia, tínhamos o Estado de Graça, o Último a Sair, os contemporâneos. Agora, depois da Odisseia, não temos nada. O que é que acham do humor em televisão? Estragamos qualquer coisa. Estragou-se a televisão. Sim. A culpa é vossa. Queimamos. Vocês podem fazer mais? Acham que vem
há mais pessoas que têm potencial para aparecer e fazer coisas desse género ou melhores? Eu acho que tocaste num ponto muito interessante. Há uma coisa que eu acho que deve ser dita, é que noutras áreas em que nós trabalhamos, nomeadamente em teatro, há muita gente com muita qualidade e felizmente o teatro é uma área que está muito bem desenvolvida e muito rica a todos os níveis, em termos de qualidade da escrita, da encenação, dos atores, de público, de produção, de programação. Em teatro, em cinema é outra praia. Acho que curiosamente nós estamos no meio desta crise, mas nunca o cinema português esteve tão forte a todos os níveis e a vários tipos de estilos e linguagens e o que for. Na televisão é um negócio, obviamente. A RTP é um canal que é muito estranho, é um canal que não se percebe se... Ou seja, não há uma política muito certa num canal, nunca percebes se aquilo é um canal privado ou não, ou seja, supostamente aquilo é um canal público, tem dinheiro do Estado, mas também recebe receitas de publicidade. Acho no mínimo estranho, para não dizer errado, no meu ponto de vista, teres programas como a Catarina Furtado apresentar os chefes, não sei o quê, ou seja, é um tipo de programação que deveria ser privilegiada e é privilegiada por canais privados. Um canal como a RTP de dinheiros públicos deveria privilegiar outro tipo de conteúdos, nomeadamente não só este tipo de séries, como filmes, documentários, e nós não temos isso. Se repararmos bem, a RTP tem um tipo de programação, nomeadamente de manhã e à tarde, tem uma programação igual. É certo que foi a RTP que começou com a Praça da Alegria, mas nós temos a querida Júlia e os outros. Ou seja, o mesmo tipo de programação não deveria acontecer. Deveríamos ter qualquer coisa diferente para podermos escolher. E isto para chegar ao ponto que tu perguntaste, eu acho, na minha opinião, que há muita gente com muita qualidade a querer trabalhar na televisão. Simplesmente não há espaço para eles. E nós vemos o tipo de ficção em que os outros canais apostam. A RTP aposta um bocadinho mais, mas a meu ver ainda é muito pouco. E os outros canais apostam num tipo de programação em que eles acham que de alguma forma já é garantido. Portanto, tu não tens, e tens de vez em quando estas exceções, não é? Mas acho que nós não somos uma exceção em termos de qualidade. Quer dizer, seria politicamente incorreto dizer que somos, mas a verdade é que somos. Não, mas acho que há muito mais gente interessante. Eu estou envolvido agora num projeto que era para ser uma série que ninguém quis aquilo, mas aquilo tinha qualidade como isto. E há muitas outras que eu nem me passa pela cabeça e que ficaram nas gavetas, como o Nuno sabe disso, e como o Tiago, aliás, tem vários projetos que simplesmente não vêem a luz do dia. Mas isto é mato também noutros países, mas aqui acho que se sente mais, porque tu não tens, acho eu, comparação. Porque a verdade é que os programas são todos muito parecidos. Mesmo quando apostas em comédia, mesmo na RTP e noutros canais, é tudo um bocadinho mais do mesmo. Vocês disseram que Odisseia estava planeado ao princípio para ser uma série web para a internet, certo? Se tudo o resto falhasse. Sim. Não. Já pensaram em ir buscar, por exemplo, financiamento para coisas como crowdfunding ou coisas baseadas nas pessoas que estão interessadas em ver? Lembro, por exemplo, o Louis C.K., embora tenha feito de uma maneira diferente, não foi crowdfunding, mas produziu primeiro e gastou o dinheiro do bolso dele. Já pensaram para esses projetos vocês têm? Eu não ganho mesmo que o Louis C.K. Mas para tu teres uma ideia, assim, nós temos um projeto que de alguma forma tem alguma continuidade com a Odisseia, das personagens e mais ou menos da história e do estilo. Aconteceu uma coisa muito interessante e que tem acontecido sucessivamente em vários projetos, que é, além do financiamento, seja de um canal ou, por exemplo, do ICA, no caso de um filme, há muitas conversas com marcas, marcas de publicidade. Nós fizemos, por exemplo, até se viu aqui uma cena que era nós a experimentarmos a caravana pela primeira vez e estávamos a pedir à senhora que nos desse aquela caravana e ela tinha um cliente, já um potencial cliente para aquilo, e nós fizemos uns vídeos promocionais para uma marca que nós queríamos que nos financiasse. E a marca deu o dito por não dito e depois de ver a série achou, vamos lá fazer isto. Ou seja, em Portugal há muito medo por parte das marcas em associar-se,
Se eles vissem, por exemplo, este making-of ou estes bloopers, qualquer das marcas em Portugal nunca na vida apostaria nisto, porque infelizmente são hiper conservadoras com tudo, com asneiras, com piadas políticas, com piadas homofóbicas, racistas e isto tudo. Eu sou da opinião que há limites para o bom gosto e não limites para... Ou seja, para o humor, podemos dizer tudo e mais alguma coisa, por isso que Louis C.K. e Ricky Gervais, essas coisas todas dizem coisas boas, mas nós temos um projeto para isso que poderá passar pelo crowdfunding. Infelizmente não sei se é o suficiente. Acho que com as marcas, eventualmente com isto já se mostra qualquer coisa, já é mais fácil, mas é muito difícil porque realmente são muito conservadores. Se os canais já são muito conservadores, o ICA não é para este tipo de produto, portanto nós ficamos um bocado maniatados. Eu acho que só poderíamos mesmo fazer com coproduções internacionais, portanto alguém que pudesse pôr um ator de outro país e arranjar algum dinheiro, ou mesmo com o apoio das marcas. E o crowdfunding obviamente não está posto de lado, mas nós temos também... Mas são valores muito elevados, ou seja o crowdfunding pode ser 10 ou 20%, não é? É preciso gastar dinheiro. E nós queremos ter um projeto com o mínimo de garantias, porque é assim, é muito chato, porque, ou seja, tu como argumentista, eu pelo menos quando escrevo, normalmente é raro tu ter já um objetivo, não é, de trabalho, ou seja, tu és argumentista amador, porque tu escreves no teu tempo livre, não é? É difícil, há muitos argumentistas profissionais que escrevem e sabem que 20% ou 30% do seu trabalho vai ser produzido. No meu caso, por exemplo, não é? Eu só escrevo aquilo que dá para ser produzido porque eu tenho outras coisas para fazer. Não, nós recebes daquilo que é produzido, disso, ou seja, eu para escrever muito, mas aconteceu isso na Odisseia, nós estávamos a fazer outros trabalhos ao mesmo tempo e quando eu não estava a trabalhar na Odisseia, aquilo saía-me do bolso. Claro. Obviamente tens que investir, não estou a dizer que não estou a queixar em relação a isso, não é? Mas há... Estás um bocado. Estou um bocado. Não, mas ou seja, tu para ires... Isso é um bom ponto de partida, um crowdfunding, mas, ou seja, quando nós nos sentamos e delinearmos um plano que já o temos como ideia, mas para o venderes tens de ter um projeto maior, tens de estar um bocadinho mais alicerçado, que é para depois perderes o tempo para... Mas temo que crowdfunding seja tipo... Não, é de certeza uma das componentes, mas não vai ser, portanto, a principal. Mas é também, obviamente, ter em conta. A série inicialmente não tinha número de episódios, ou seja, nós tínhamos uma ideia do que queríamos fazer e quando fomos à RTP para falar do já que eles iam pagar, eles queriam saber o que íamos fazer. A gente tem essa mania. Sim, dissemos uma coisa completamente diferente. Tem coisa, e fogo, e gatos. E gatos. E, portanto, aquilo basicamente foi um compromisso entre a qualidade que nós queríamos que a série tivesse de imagem, de meios, disso tudo, o dinheiro que a RTP disponibilizava para o projeto e a história que nós tínhamos para contar. E no encontro disso tudo chegámos à conclusão que podíamos ter feito 13, na realidade até podíamos ter feito 18, mas tinham um terço da qualidade disto e não acrescentavam muito mais na história. E eu acho sempre mais interessante quando se fecha, quando se consegue fazer o arco e fechar a história e fazer tudo com a qualidade com que nós queríamos e nós sairmos orgulhosos deste processo, do que fazer 13 só porque normalmente são sempre 13 e depois acabar mal. E depois nós continuámos sempre a dizer que seria um de 13 porque a maior parte das vezes as séries têm 13 episódios. E achámos que era isso que estavam à espera os espectadores, como também sabíamos que aquilo que estavam à espera era de uma comédia pura e dura e achámos que a cena de eu estar quase a morrer ao início e de Gonçalo estar a separar era um contraponto, pelo menos nos primeiros 15 minutos de episódio, até depois daquilo quebrar e desmontar e nós falarmos enquanto argumentistas, achámos que aquilo ia contra tudo o que se estava à espera. É um risco, mas eu acho que é mais interessante porque não é seguro. Nós sabíamos o que é que podíamos fazer e o que é que era seguro fazer
Mas para desde aquilo que estavam à espera. achamos... Ou seja, Não, uma coisa que desde o início nós tínhamos a certeza é que isto é uma série passível de ser cancelada. E noutro país qualquer, eventualmente, ao terceiro episódio, se a coisa não resultasse, seria cancelada, como acontece em muitas séries boas nos Estados Unidos, Inglaterra e tudo. E quando chegámos ao compromisso de 8 episódios, essa série, a ideia acabou por chegar no 7º episódio, a ideia de cancelamento. Portanto, isso foi um golpe propositado. Claro, sim. Teve sempre previsto. Poderia acontecer no nono. Fosse que o número fosse, ia se tivéssemos ser orçamento para 10, faríamos isso no nono, o cancelamento da série. Mas a verdade, como o Bruno estava a dizer, é para fazermos uma série como nós queremos, com o elenco que queremos e com o timing que queremos e o tempo que queremos, tinham que ser 8. Portanto, ao 7º dava-se o cancelamento e, curiosamente, aconteceu mais ou menos uma coisa parecida, que era aquilo passar de domingo para sábado, ou seja, aconteceu mais ou menos a mesma coisa, que é um descrédito total por parte da direção. Em relação ao Miguel Borges, a personagem do narrador tem muito a ver com uma ideia de oráculo, ou de um Tiresias, ou de um vidente, como há muito nas tragédias gregas, nomeadamente na Odisseia, tu tens alguém que diz o futuro do herói, que vai-te acontecer isto, aquilo ou aquilo outro. E lembrámos-nos, por exemplo, do cego que eles encontram no Irmão Onde Estás, dos irmãos Coen. Eles encontram o cego logo no início, que lhe diz, vão ver montes assim, vai acontecer isto, aquilo e aquilo outro. E o Miguel Borges é um género de ator que acho que nós queríamos que ele entrasse na série desde o início sem saber que papel ia fazer. Portanto, é daquele tipo de atores que nós contamos à partida que dá para tudo. E o Miguel Borges é um ator que, se ele faz a barba e põe um casaco, ele pode fazer um príncipe, se deixa a barba crescer, pode fazer um vagabundo, pode fazer um príncipe vagabundo, pode fazer um vagabundo príncipe, pode ser um rei. É verdade, ou seja, ele tem essa capacidade. E ele aparecia... aqui uma hora, pode fazer um rei, príncipe, vagabundo. Isso era lindo. A saírem, a FNAC a fechar. Já tudo escuro ele sozinho. E ele... Vagabundo, que é um rei, príncipe. E a verdade é que ele era a pessoa indicada para fazer aquela personagem. Ele vai mudando, vai saltando de personagem em personagem, é ele que nos avisa depois das sereias, portanto, uma espécie de Ilha dos Amores, ou, neste caso, quando o Ulisses pede para que o prendam no mastro para ele não ouvir o canto das sereias. Ou seja, ele vai aparecendo um bocadinho anunciando aquilo que vai acontecer, ou baralhando, e também uma espécie de Hermes, portanto, o deus que era o padroeiro dos ladrões, era o malandreco, mas depois noutras alturas é o gajo que resolve tudo. É o Hermes que é enviado por Zeus e pela deusa Atena para ir à ilha onde a Calipso está a reter o Ulisses. Portanto, é ele que vai lá soltá-lo. Daí no último episódio ele aparecer e ser a pessoa que os liberta da Calipso, no fundo, comprando a Calipso. Estas coisas mais intelectuais. Só para dar uma densidade. Uma cultura incrível. É só para dar uma de... Basta um gajo ir à Wikipédia. Mas a ideia de nós decidimos que a série acabaria com o cancelamento, com o falso cancelamento, porque nós achámos genuinamente que era aquilo que as pessoas iriam estar à espera que acontecesse. Pronto. Não, eu acho que mesmo as pessoas, quando viram o primeiro, segundo, aquelas que estavam à espera de outra coisa, tivemos comentários estar a pensar, de certeza que vão... Mandaram-nos para sítios impensáveis. Exato. Portanto, era mais uma vez ir ao encontro daquilo que nós suspeitávamos que pudesse acontecer, ou que as pessoas pudessem estar à espera, algumas delas desejosas que isso acontecesse. Exato. E pronto, foi uma maneira de anteciparmos isso.